Olá galera, eu sou o Ricardo Almeida gravando mais um vídeo aqui pro canal Caixa de Tudo. E hoje a gente vai falar sobre os efeitos especiais. Eu fiz um vídeo, dois vídeos, tô trabalhando aí com o programa After Effects, fazendo alguns vídeos aí de efeitos especiais. E agora eu vou falar sobre efeitos especiais, a história dos efeitos especiais em filmes. Puxa a vinheta! Atualmente, os efeitos especiais tornando-se imprescindíveis para a produção de muitos filmes, especialmente os de ação e ficção científica, de modo que o espectador tenha dificuldade de distinguir o que é real ou não é. Vamos ver aqui agora nesse vídeo alguns exemplos desses efeitos especiais. O cinema evoluiu muito desde a criação no final do século XIX. E esse fato é dado crédito aos irmãos Lumière, engenheiros que criaram a primeira máquina de filmar e projetar filmes. Com os avanços tecnológicos da humanidade, o cinema também evoluiu, de modo que várias técnicas foram desenvolvidas e utilizadas no mundo do cinema, com os efeitos especiais que hoje em dia são indispensáveis para um bom filme de ação ou de ficção científica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona os principais efeitos especiais e como são as técnicas utilizadas por trás destas cenas fascinantes que têm aguçado a imaginação de todos nós espectadores, né? Uma das primeiras técnicas que foi criada foi o stop motion. Stop motion foi criada por George Miles, no início do século XX. Essa técnica é uma das mais simples e antigas. Utiliza a fotografia de objetos e cenários quadro a quadro, onde o animador produz mudanças nas posições dos elementos presentes na cena. E quando os quadros são vistos sequentemente, tende-se a impressão de movimento na imagem. Essa estratégia é usada até os dias de hoje e é muito presente em filmes de animação. Até hoje, quem pensa que o stop motion não é utilizado, ainda é muito utilizado. Utilizando outras ferramentas, mas ainda é utilizado. Se a imagem for alterada em um curto período de tempo, temos a impressão de movimento, criando assim um vídeo com o objeto se movimentando. Diversos filmes foram completamente feitos através da técnica stop motion, como as animações A Fuga das Galinhas, 2000, dirigido por Nick Park. A Noiva Cadáver, 2005. O clássico King Kong, de 2005, do aclamado diretor Meieke Cooper, utilizou este tipo de técnica como efeito especial em cena, em que os atores de verdade contracenavam com um gigante macaco, que dá o nome ao filme. O personagem de King Kong era, na verdade, um pequeno boneco que era filmado quadro a quadro. Depois, sua imagem era composta sobre o filme, gravado com os atores de verdade. O legado do stop motion não é apenas a sua aplicação nos filmes de hoje, mas também sua influência no trabalho de diversos cineastas, que mais tarde desenvolveram novas técnicas de efeitos especiais, através da computação gráfica. Esse é o caso de George Lucas, conhecido por seu trabalho na série Star Wars. George Lucas era aficionado e adorava o stop motion no início de sua carreira, o que o levou a montar seu próprio estúdio de efeitos especiais, que trouxe diversas inovações técnicas para a computação e para a indústria do cinema. Vamos para a próxima ferramenta que se utiliza muito em filmes com efeitos especiais, que é uma técnica que eu estou trabalhando agora, utilizando vários programas, e que eu acho muito bacana, que é a Chroma Key. Esse efeito chamado Chroma Key, ele tem sido utilizado há muito tempo no cinema. As mais elaboradas ferramentas de computação gráfica ainda utilizam como plano de fundo para outros efeitos posteriores. Este efeito é simples e rápido, além de possibilitar a redução de custo das filmagens. Primeiramente, é necessário gravar a imagem de fundo onde a cena ocorrerá, para que seja possível escolher a iluminação do estúdio de modo que ela seja compatível com o cenário.
Pode-se também filmar as imagens no fundo após a gravação do estúdio, mas será necessário corrigir as condições de iluminação. Após a gravação do cenário de fundo, são feitas as gravações de estúdio. O fundo em que a cena de estúdio é gravada é composto por uma tela de cor azul ou verde, que é chamada de chroma key. Essas cores são escolhidas porque facilitam no processo de edição do vídeo. Após as filmagens dos estúdios, o fundo que foi gravado é aplicado sobre a filmagem, com várias técnicas de iluminação, sombra e efeitos de brilho e de profundidade, é que se dê efeitos especiais tão magníficos. Para conseguir esse efeito, inicia-se o processo parecido com o feito no chroma key e feito em um estúdio que seja possível controlar a iluminação. A diferença entre os dois efeitos é que o bullet time, ao invés da cena ser filmada com apenas uma câmera, são usadas várias que ficam dispostas em volta do ator e que são disparadas sequentemente. Após a filmagem, as sequências obtidas são transferidas para o computador, em que é realizado o processo de junção das imagens obtidas por todas as câmeras do ambiente. Ao juntar todas as imagens de todas as câmeras do ambiente que foram filmadas ao mesmo tempo naquela cena, é que se obtém a sequência da cena inteira. Um dos filmes que utilizou isso foi Matrix, aquela cena clássica do Keanu Reeves desviando das balas. A cena do Matrix, a mais famosa de todas, a que revolucionou o cinema, foi feita com Bullet Time. Vamos para a próxima, galera. Essa próxima ferramenta é o que eu estou utilizando aqui para fazer alguns vídeos que eu estou botando no meu canal. Se você assistir lá, você vai ver alguns videozinhos que eu estou fazendo com computação gráfica. Leva, computação gráfica são tecnologias utilizadas por computadores. Muitas novas maneiras de fazer efeitos especiais foram as criadas utilizando modelos gráficos de 3D para aplicação em uma cena. Estes modelos gráficos podem ser criados por meio de computação gráfica, uma área da computação que abrange o conjunto de métodos e tecnologia, geração e manipulação e interpretação de modelos e imagens. Uma das muitas aplicações desta área de computação gráfica é feita no cinema, em que a computação é utilizada para produzir efeitos especiais que podem ser realizados em conjunto com técnicas de efeitos já citadas antes. Utilizo a computação gráfica com os outros efeitos, ferramentas que eu já utilizei e outras que eu ainda vou falar aqui. Um dos primeiros filmes, galera, de computação gráfica foi Exterminador do Futuro 2, em 1991, do diretor James Cameron, em que um androide T-1000 em forma de metal líquido sai do meio do fogo até assumir a forma humana novamente. Nesse filme houve a utilização de efeitos 2D e 3D em grande escala. Entretanto, a grande revolução do cinema para a utilização da computação gráfica foi no filme dele, o cara que eu amo no cinema, Jurassic Park, de Steven Spielberg, em 1993. O filme foi o primeiro a utilizar a computação gráfica para recriar animais e levou cerca de um ano para ser produzido em efeitos especiais. A importância de Jurassic Park se dá pelo fato de que pela primeira vez foi possível utilizar a computação gráfica em filmes de maneira a produzir resultados de fato realistas. Outro grande uso da computação gráfica ocorre na criação de filmes de animação. Sobre este ponto há uma grande polêmica sobre no qual teria sido o primeiro filme de animação produzido com este efeito. Isso porque, apesar de Toy Story, em 1995, o filme da Pixar com direção de John Lasseter ter sido lançado primeiro, alguns consideram que o filme brasileiro Cassiopeia, de 1996, da direção de Clóvis Vieira, foi de fato o primeiro filme de animação totalmente digital. Os dois filmes fazem parte da história do início da computação gráfica nos filmes de animação. E agora vamos para a última ferramenta, captura de movimentos.
Mesmo com toda a capacidade de computação gráfica, os atores ainda são indispensáveis na produção de um filme. Porém, em algumas cenas, seria necessário que eles fossem submetidos a situações muito perigosas ou muito caras para a gravação. Portanto, viu-se na tecnologia uma nova forma de filmar essas cenas e evitar tais problemas. Com a técnica de captura de movimento, é possível também atribuir comportamentos humanos a objetos inanimados e colocar a atuação de qualquer ator em um ambiente criado totalmente por computação gráfica. No início do século XX, os filmes de animação da Disney contavam com uma técnica bem simples para replicar os movimentos humanos em suas animações. Os atores eram filmados e fotografados para que os animadores usassem cada quadro como modelo para os desenhos feitos à mão. Ou seja, os atores eram filmados fazendo os movimentos e fotografados. Depois, na hora de fazer a animação, esses movimentos eram utilizados no movimento dos personagens. Esse processo, conhecido como rotoscópia, foi evoluindo como um processo semelhante onde o ator é filmado de diversos ângulos e com marcadores no corpo, que depois manualmente são codificados por pontos em um modelo 3D. Hoje em dia, existem softwares capazes de reconhecer marcadores no corpo e montar o modelo 3D com muito mais facilidade e rapidez. Veja aí uma cena aí gravada de captura de movimento, mostrando como é utilizada essa técnica para fazer efeitos tanto no cinema como no jogo. Vejam aí, show de bola! Cara, foi por pouco. Valeu pelo heroísmo e tal. Ellie. E o que você... Joel? O que você está fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Droga, eu tô limpo. Se eu vir algum espasmo... Ai! Para, filha da puta! Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Bom, galera, como vocês viram aí, eu mostrei as técnicas utilizadas hoje para fazer os efeitos especiais dos filmes que nós vamos no cinema assistir. Hoje, com essa explosão de filmes de heróis, seriados de filmes de heróis, filme de ficção científica, é o que mais se utiliza. Então, como coisa de curiosidade, esses são os programas e são as ferramentas que se utiliza hoje em dia para ser feitos esses efeitos especiais dos filmes. Outra coisa, eu vou continuar aqui postando vídeos aqui de efeitos que eu estou aprendendo a fazer. Eu vou continuar postando aqui no meu canal, viu? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva na página, dê o seu joinha, clique lá no joinha, se inscreva no canal para ajudar. Muito obrigado aí pela atenção, que você que ficou até agora e tchau, até o próximo.